Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 4 de abril. Estamos de volta às nossas meditações e continuamos meditando sobre a salvação. E nosso texto de base do começo é Apocalipse capítulo 7, verso 10. E clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus que se assenta no trono, a salvação pertence ao Cordeiro. Hoje eu gostaria de meditar com vocês em Hebreus capítulo 7, e a partir do verso 25. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. O único que intercede por nós no Evangelho é o nosso Senhor Jesus Cristo. Muita gente vai procurar em Pedro, em Maria, em João, em José, intercessão, mas essas intercessões, na verdade, não existem, porque o único que intercede por nós é o Senhor. Ele diz ele mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É uma perda de tempo se voltar para outra pessoa, a não ser aquele que vive e que reina para todo sempre. Você pode dizer o que você quiser, pode procurar onde você quiser, mas você, nas Escrituras Santas, não vai encontrar um outro intercessor a não ser Jesus Cristo, o Filho de Deus. E ele está dizendo que ele é capaz de nos salvar definitivamente. Isso quer dizer que a salvação é um bem que você recebe pela graça e pela fé que Deus te deu e que é definitivo. A salvação é definitiva, é o que ele está dizendo aqui. Jesus nos salva definitivamente. Mas você tem que se aproximar de Deus por ele, porque ele vive para sempre, para interceder por nós. E o verso 26 do capítulo 7 de Hebreus diz: e é de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Por que você vai procurar alguém que não é exaltado acima do céu, que morreu e que está esperando a ressurreição dos mortos? Intercessão a Pedro não serve para nada, o Pedro nem pode te ouvir. O único que pode te ouvir é aquele que vive e que reina para todo sempre. Ele é santo. Não há dolo e nunca houve dolo nele. Ele diz quase a mesma coisa duas vezes, porque a palavra santo quer dizer separado. Deus é separado, Jesus é separado. Ou seja, ele não depende nem de você, nem de nada, nem de ninguém. Ele existe nele mesmo. Ele não precisa de nada, nem de ninguém. Ele é separado e ele é exaltado acima de tudo. Ele tem um nome que ninguém mais tem. Por que procuraríamos em outro sumo sacerdote? É como ele está dizendo no versos 27 e 28 do capítulo 7 de Hebreus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia. Primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. É o que o sumo sacerdote fazia. O povo, na época em que esta carta foi escrita, e não sabemos quem foi que escreveu esta carta, o povo estava voltando aos costumes do Antigo Testamento. A sombra, como ele vai dizer no texto. Cristo é a luz e a religião judaica era a sombra. Para que você vai perder seu tempo com a sombra? Agora que você tem a luz, você tem a coisa palpável e sólida, como Paulo diz escrevendo aos Colossenses. Primeiro eles ofereciam pecados sacrifícios pelos seus próprios pecados. Ora, Jesus não precisa disso porque ele não tem pecado. Ele se ofereceu, na verdade, a ele mesmo. Ele tanto é o sumo sacerdote como ele é o cordeiro do sacrifício. E vamos em breve, na sexta-feira, estar comemorando o aniversário da morte de Jesus, quando Jesus levou sobre ele os seus pecados. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Se você já tem a perfeição em Cristo, por que você procuraria na religião, procuraria em outro homem, numa mulher, em outra pessoa, aquela intercessão que você tem eternamente em Jesus? Jesus é perfeito. Que Deus te abençoe.